Olá, bom dia, amados, bom dia a todos. Faça um excepcional dia. Hoje eu vou falar sobre um fato que mexeu muito comigo ontem, é uma pessoa que eu sigo, eu não sei se falar se ela é coach, mas é a Mayra Card. Ela falava sobre abuso, né, na infância, os abusos que ela sofreu e por que que ela sofreu isso. Aí ela fala que ela sofreu isso porque o pai dela era narcisista. Ela não podia se expressar, né? E o que que acontece? É muito forte isso, porque tudo aquilo que a pessoa sofreu, tudo aquilo que a pessoa sofreu na infância, ela traz para a vida adulta dela. Ela traz para a vida adulta dela. Aquilo não vai sumir. Você viveu aquela experiência, se você não ressignificar ela, você vai trazer ela para sua vida adulta. E vai formar, vai ser uma das coisas que vai formar as suas crenças. Então, é muito importante, não é todo mundo que tem, mas é muito importante o filho ser criado pelo pai e pela mãe. Mas pelo pai e pela mãe, que não é narcisista também, porque tem filhos abandonados por pai que vai embora de casa, e pai que está dentro de casa, mas abandona o filho da mesma forma. Por quê? Porque ele não dá atenção, ele não gera segurança. Os problemas maiores da infância são com pai, é com mãe também, mas a maioria são com pai. Por quê? Porque a mãe ela já está tão ligada no filho que é difícil uma mãe abandonar um filho. É muito difícil você ver isso. Você vê, mas é poucos casos. Agora, pai, infelizmente, são quase todos, que é o que eu falei. Às vezes o pai mora com o filho, mas é um pai ausente. O pai pode estar ali do lado, mas é um pai ausente. Por quê? Quando a criança, quando ela sai da barriga, ela já sente dor. Ela já sente uma dor enorme, porque ela está saindo do mundo, ela está indo para um mundo novo. Por isso que ela chora, não é porque machuca ela não, é porque ela é um mundo diferente. Então, ali, o que que ela quer? O que que ela precisa para ela começar a criar as crenças dela? Ela precisa de segurança paterna e materna. Então, a mãe, assim que a criança nasce, a mãe já vai ali, já amamenta o seu filho, aquilo ali já é um laço energético que fortalece. Então, aí a criança começa a andar. Aí ela começa a andar, ela já começa a ver as coisas, ela já começa a querer descobrir as coisas. E aí, quando você bloqueia essa criança, quando a pessoa, por exemplo, a criança está fazendo perguntas, quando você não dá a devida atenção para ela, você bloqueia essa criança, porque ela vai, aquela repetição das suas ações, de toda vez que ela perguntar algo, você não responder ou falar, depois eu falo, o que você acha que você vai gerar nessa criança? Eu sempre vou ser depois, eu não posso falar, meu pai não vai me ouvir. É uma frustração muito grande, você vai bloqueando essa criança. Porque ela entende que ela não é ouvida. Ela entende que ela não é ouvida. Ela quer descobrir as coisas, porque isso é da criança. Ela está em formação. E aí, só que ela começa a entender, falar, meu pai não tem tempo para mim. Ou então, meu pai não está aqui nessa casa, estou sentindo falta de uma pessoa que me gera segurança. E aí essa criança, ela vai crescendo com aquilo. Ela vai crescendo com aquilo dentro dela. A identidade, ela não vai tendo identidade paterna. E materna também, porque muitas das vezes, quando a mãe é solteira, ela tem que trabalhar fora. Então, ela não tem aquele tempo, o tempo correto.
E o tempinho que ela tem com o filho, quando ela volta para casa cansada, ela só joga os seios no filho, amamenta, ou então soca comida no filho. Eu tô falando isso porque eu era assim. E várias pessoas são assim. Soca comida no filho, acha que aquilo é o essencial. Na verdade não é, é o contrário. Não é tanto a alimentação, é mais o amor e a atenção. É isso que faz uma criança crescer com identidade própria. Então, o que a Maíra Card fala lá é sobre isso, porque o pai dela não deixava ela se expressar, ou seja, o professor dela de ginástica olímpica, eu acho que é isso mesmo, ele estava molestando ela, abusando ela, e ela tinha que aceitar, porque ela era a menina boazinha, que não reclamava, que não podia falar nada, que não podia se expressar. E eu quero contar aqui que eu fui a mesma coisa. A minha vida foi da mesma forma, né? Porque quando eu era criança, minha mãe precisou trabalhar fora e precisava trabalhar fora porque ela tinha 5 filhos, né? E o meu pai, ele vinha de vez em quando, voltava, vinha, voltava, vinha, voltava. E aí o que acontece? Eu fui criada por tias, primos, tudo misturado, uma mistura. Então, eu tinha primos que abusavam de mim. Eu tinha primos mais velhos que eu, bem mais velhos. Eu acho que quase 10 anos mais velho, eu era bem pequena. Eles me molestavam. Eles ficavam passando a mão em mim. Então, como eu era pequena, como eu não tinha pai para me defender, como eu não podia me expressar, porque minha tia era muito rígida, né? A gente não podia se expressar, eu tinha que engolir sentimentos. Eu tinha que chorar, engolir o choro, nem chorar eu podia. Perguntar, nada tinha resposta. Então eu não tinha identidade, eu não tinha identidade materna, não tinha identidade paterna, e a minha criança era ferida a todo momento. Minha criança era ferida a todo momento, porque eu não podia me expressar, eu tinha que trabalhar, eu não podia. Eu brincava, sim, porque minha tia deu conforto pra gente nessa questão de brinquedo, ela dava muita coisa, dava roupa e tudo, mas eu não tinha. Mas eu trabalhava muito. A gente areava panelas grandes lá em casa, era lá em casa, lá onde a gente morava, era uma casa muito grande, ela existe ainda. Então minha tia era muito rígida, a gente tinha que trabalhar muito. Se a gente não areasse as panelas, deixasse as panelas brilhando, a gente ficava de joelho no milho e no feijão. A gente ficava de joelho no milho e no feijão, né? Eu tinha que descascar alho. Eu lembro que na época era fardo de feijão, fardo de arroz, fardo de alho. Então, minha tia comprava muito, tinha muita fartura de comida. Só que para quem sobrava esse trabalho? Pra gente que era criança. E a gente estava na fase de querer brincar, de querer viver a vida de criança. Então, assim, foi muito doloroso, porque a gente não podia se expressar com a minha mãe, né? Porque a minha mãe achava que ela tinha que aguentar aquela vida, porque ela não sabia quem ela era. Então ela pensava assim, eu tenho que aguentar isso aqui porque eu não tenho marido. Pode ser que seja isso que ela pensava, porque ela aguentava tudo calado. Então, o que eu percebia? Que não adiantava eu me expressar para minha mãe. Eu tinha que engolir tudo aquilo e ficar calada. Aquilo era a minha vida. Era a vida que eu tinha que viver. Então eu fui molestada e eu aceitava isso. Por que eu aceitava? Primeiro, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu achava que era um carinho que eu estava recebendo. Eu tinha tanta carência paterna, de mãe, de pai, que eu achava que aquele carinho era um carinho, que não era maldade desse meu primo. Então, eu fui aceitando aquilo.
E eu fui desencadeando o medo de pessoas. Por quê? Porque minha tia, ela agredia muito a gente. Morava eu, meus irmãos, que somos 5, mais 5 primos, e mais o filho da minha tia. Acho que ela só tinha um naquela época. Ou seja, eu acho que tinha umas 12, 13 crianças junto numa casa. Então a gente aguentava tudo aquilo, a gente tinha que aguentar. Não tô aqui para julgar ela, minha tia, porque a gente não é vítima de nada, mas eu preciso falar porque o que acontece? Só que eu precisei ressignificar tudo isso, porque senão eu ia estar vivendo tudo isso na minha vida, ia estar refletindo até hoje. Então eu tive que aceitar tudo isso. Por quê? Porque eu fui uma criança bloqueada. Bloqueada da fala, eu não podia falar, meu chakra laríngeo era bloqueado. Quando eu ia me expressar, arranhava minha garganta, sentia um nó, uma angústia, não sabia de onde que vinha, mas hoje eu sei, claro que eram as pessoas que me bloquearam. Hoje eu falo muito, não tenho timidez em falar, se precisar falar eu falo. Claro que talvez algumas situações pode ser um desafio, mas eu estou aberta a me desafiar sempre, a me desbloquear sempre. Mas antes eu não falava. Eu fui bloqueada da fala por, eu acho que 25 anos ou mais. Eu não falava, não me expressava, não contava minha vida para ninguém. Eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha da minha voz. Eu tinha vergonha da minha voz. Eu achava minha voz feia. Eu não cantava. Eu fiquei assim muitos anos. Então, e a minha criança estava muito ferida. Muito ferida. Porque se você não vive o ciclo da sua criança, se você não vive o ciclo, aquilo que a criança tem que viver, na sua vida adulta vai faltar isso. O que vai refletir? Quando você ficar maior, você pode estar com 40 anos. Quem que vai estar conversando lá naquele corpo de 40 anos? É a criança. Então, até pouco tempo atrás, a minha criancinha, ela fazia birra nos relacionamentos. Por quê? Porque quando eu era criança, eu fui negada muitas coisas. Então, como eu não consegui viver aquela etapa da criança, eu preciso viver isso. Isso é uma etapa importante, é a mais importante. Se eu não viver isso, eu vou viver bloqueado. Então, quando eu vim para a vida adulta, eu comecei a fazer birrinha igual uma criança de 40, uma criancinha no corpo de 40 anos, querendo alimentar aquela criança. Aí tudo, por exemplo, que o meu namorado não me dava, eu fazia birra. Entendeu? Então, o que eu quero trazer aqui com isso? É muito grande meu testemunho, isso é 1%, mas eu vou falando aos poucos. Mas o que eu quero trazer isso para vocês? Outro dia eu tava no Uber, não vou citar nome, claro, mas então, eu tava no Uber conversando com uma pessoa, essa pessoa acabou contando para mim que essa pessoa foi molestada na infância. Então, gente, isso é um assunto muito sério. Isso é um assunto muito sério. Por isso que eu estou me abrindo, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm esse problema e que não falam. Sabe por quê? Porque tinha vergonha igual eu de falar, tem vergonha do passado, não perdoa quem fez, se acha vítima, tipo assim, não, eu não perdoo, porque ele que fez. Só que, se você não perdoar, você não vai nascer, você não vai viver a vida que você nasceu para viver. Só isso. Você vai viver a vida dessas pessoas que estão na sua mente aí, roubando sua energia. E aí você fica guardando isso e você não prospera. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ir lá na minha criança interior, abraçar ela, olhar para mim. Eu fiz várias técnicas, mas o importante é você começar. É você, quando você abre a mente e fala, eu vou ressignificar a minha história, eu vou curar o meu passado, eu vou curar a minha criança, você vai acessar as respostas. Então eu fiz algumas coisas. Eu fiz afirmações no espelho, olhava para o fundo do meu olho, eu falava tudo aquilo que eu queria que a minha mãe falasse na minha infância, meu pai,
Eu comecei a falar, porque o seu cérebro acredita. O seu cérebro, ele não entende que não é a sua mãe e seu pai que tá falando. Na primeira hora, lógico que ele vai achar ridículo, porque você não tem costume, mas depois vira hábito. Então hoje eu mesmo, às vezes eu brinco igual uma criança, só que eu sei me comportar. Hoje realmente eu sou uma adulta, não é uma criança que tá falando aqui. Eu não faço birrinha mais. Eu já ressignifiquei, já cuidei da minha criança. E sempre eu boto ela pra fora, eu brinco com ela, mas isso não reflete, não são coisas, não são bloqueios. Isso é porque a gente precisa ter o lado nossa criança pra gente, né, fluir melhor. Então é isso, eu comecei a ressignificar, eu fui lá no meu passado, entendi. Primeiro, perdoei papai e mamãe deu o que ela tinha melhor para dar, meu pai também. Aí meu primo fez aquilo que ele fez aquilo que tinha que ser feito, entendeu? É a vida que eu tinha que passar, eu vou ficar lamentando, não adianta. Então eu perdoei ele, porque ele deu o melhor que ele tinha para dar. Eu me perdoei, eu me amei, porque isso refletiu no meu lado sexual, nos meus relacionamentos sexuais, porque eu tinha medo de homens. É, quando eu ia ter relações sexuais, eu chorava. Eu chorava quando eu ia ter relação sexual, eu não entendia por quê, achava que aquilo era algo normal. Depois eu fui olhar, é porque eu tinha dor de lembrar lá do passado. Então, eu estou me abrindo aqui para vocês, eu não tenho vergonha de falar isso. É justamente para abrir a sua mente. Se você tem esse problema, se você tem vergonha de contar para alguém, pelo menos vai para uma cachoeira, vai para um mato, conta como se você tivesse, pega um espelho e conta para você. Mas tira isso da sua vida, pelo amor de Deus. Senão você vai ser uma pessoa travada. Você imagina a Maíra Cardi. Eu nem sabia, eu sigo ela, mas eu nem sabia que ela foi molestada na infância. 2 vezes, por 2 pessoas. Agora você imagina, se ela não tivesse abrido a boca para falar sobre a dor dela, você acha que ela ia ser a Maíra Cardi que ela é hoje? Nunca. Ela ia ser bloqueada totalmente. Mas ela perdoou e hoje ela destravou e hoje ela ajuda milhares de pessoas. Então eu achei muito importante ela ter falado isso, sabe? Porque a gente carrega tanto ego, a gente fica assim, que é isso? Vê se eu vou falar da minha vida, que ridículo. Tá, isso é um ego, o ego vem do egoísmo mesmo, porque quando você não fala, aí muitas pessoas não têm a coragem de falar. Foi porque eu citei o Uber, né? Foi porque eu falei que foi molestada, eu falei primeiro, que aí ele falou. E aí ele falou, nunca contei isso pra ninguém, tô contando pra você. Eu falei, glória a Deus, pelo menos pra mim ele contou. Por quê? Porque quando você abre a boca pra falar, não importa com quem você tá falando. Você tá limpando aquilo que tá dentro de você. Então, isso que é importante. Então, é sobre isso. A gente a gente não entende quando a gente está passando por esses tipos de situações, igual eu passei muitos anos por isso. Eu não entendi. Eu achava que. Eu nem sei o que eu achava, porque eu pensava, Senhor, por que que muitas pessoas é feliz, muitas pessoas são ricas, ricas que eu digo assim, tem uma vida confortável, e até meus irmãos pensavam neles, claro, meus irmãos, meus primos. A gente tem uma vida tão diferente das outras famílias. Eu não entendia por quê. Só que como eu ia na igreja, eu aprendi na igreja que assim, que nada é por acaso, que quanto mais a dor, mais será quanto mais você sofre, lá na frente, tipo assim, os mais humilhados serão os exaltados. Então, é nisso que eu me agarrei. Eu me agarrei nisso. Porque realmente as grandes histórias são as pessoas que mais sofreram na vida. Então, tudo tem um propósito. Se você passou por algo doloroso, tudo bem, você passou. Mas bota isso pra fora.
coloca isso pra fora, chama alguém para conversar, nem que seja alguém que você nem conhece, só para essa energia, para ela limpar dentro de você e você dar espaço pro novo. É o que eu sempre falo, a gente tem que dar espaço pro novo. Quanto mais eu limpo, por exemplo, eu já falei sobre isso, mas eu nunca, tem coisas aqui que eu não falei. Então hoje eu falei. Então, eu já estou me limpando, me curando disso, porque o que eu quero mais na vida, se eu pudesse pegar um dia e já falar tudo de uma vez para limpar tudo aquilo de uma vez, eu fazia isso. Só que não é esse nosso crescimento. Nosso crescimento é cada dia você vai se descobrindo, cada dia você vai se limpando. E eu, através de eu ter acessado esse vídeo da Maíra, que me deu coragem para falar, assim como ela tem coragem, eu também tenho. Então, tenho certeza que ela ajudou muitas pessoas a ela ter exposto essa ferida dela da infância. E quanto mais eu me curo, mais eu curo pessoas. Quanto mais me desperto, quanto mais eu limpo minhas feridas, mais eu ajudo outras pessoas. E esse é o meu intuito, de transbordar. A maior prosperidade da vida não é você trabalhar para você ganhar dinheiro, é você ajudar o próximo. Eu aprendi isso. É muito triste uma árvore seca. Uma árvore seca, aquela árvore egoísta que não dá fruto. É muito triste. Porque todos nós temos a mesma oportunidade. Só que tem pessoas que retêm. Tem pessoas que retêm. Ela resiste. Ela fica resistindo a deixar o rio fluir. Ela fica resistindo, porque ela tem tanto medo do novo. E ela tá tão bem ali na zona de conforto, que pra ela aquilo tá bom, porque as crenças dela faz ela pensar que aquilo tá bom, que é aquilo mesmo que ela tem que viver. Eu pensava dessa forma. Hoje não, hoje tudo que eu aprendo, hoje tudo que eu acesso, eu quero que as pessoas acessem também. Eu não quero virar e falar assim, nossa, eu tenho mais do que aquele. Não. Tomara que aquele tenha mais do que eu. Tomara que aquele seja mais inteligente do que eu, porque assim eu aprendo com ele. Porque o que eu quero mesmo é aprender. E é muito bom você pensar dessa forma, porque não existe. Quando você pensa assim, você já deu o seu acesso a Deus. Então, nada vai te parar mais. Amém? Um abraço, até amanhã.